Muito bem. Então, assim, em primeiro momento, quero agradecer a presença de todos, tá? Que estão aqui na nossa Meet. E eu vou passar algumas situações, alguns combinados para os próximos dias. Pode ser que algumas coisas que estão aqui pode ter alguma pequena alteração por fato da possibilidade de um retorno das aulas presenciais, né? Mas daí a gente vai depois ajustando algumas situações. Mas acredito que, de um modo geral, tudo que está aqui não vai mudar muita coisa do que já temos que seguir os combinados, tá? Em primeiro lugar, vocês sabem, já foi comunicado que o nosso colégio já recebeu os monitores, né, o diretor-geral, o diretor militar, né, e os 2 monitores do colégio, do cívico-militar, o Cabo de Jesus Lopes, ele é o diretor militar, e o Cabo não, perdão, sargento, e o Cabo Nascimento e o soldado Foscarini são os monitores. Porém, nós estamos com uma situação assim, o diretor, ele não é do município de Toledo, ele é de Marechal. E está numa situação assim, ele não vai ficar no nosso colégio, porque Rondon não abriu uma vaga lá no colégio de Rondon, porque lá só tinha um monitor, então não tinha monitor, então não podia ter um diretor. Por isso que ele veio para Toledo. Então ele não é definitivo diretor militar do colégio. E o soldado Foscarini, ele mora próximo ao colégio Antônio José Reis, né? Então, lá também é cívico-militar, e lá está faltando monitor, e ele vai solicitar o remanejamento para lá, não sabemos quando, pode ser que saia. Então, oficialmente, nós, né, que é fixo lá no colégio, que acreditamos que vai permanecer, até porque ele vai morar lá perto, é o Cabo Nascimento. Porém, a escola teria porte para 3 monitores. Mandaram 2 agora, com a possibilidade de ficar só um, né? E essa situação do diretor. Diz que está para abrir um novo edital, né, para essas questões aí serem resolvidas aí até então. O que é que eles estão fazendo no momento? Eles estão auxiliando nós da equipe em relação à busca ativa dos casos graves, tá? Então, assim, aqueles casos que a coordenação esgotou todas as possibilidades, convocou, a família veio, não resolveu, ou convocou e a família nem compareceu. Então, nós repassamos para eles estão entrando em contato com essas famílias, fazendo reunião com o acompanhamento da equipe pedagógica, eles não fazem a reunião sozinha, né, porque nós que sabemos a parte do aluno, e coloca as situações do modelo do colégio. Já tivemos resultados, tá? Essa semana, nos atendimentos que tiveram, eu não lembro exatos quantos que foram, mas eu lembro de uma tarde lá que nós atendemos 5, 6 alunos, no outro dia, os 5 já estavam em MIT, tá? Alunos da tarde. Então, já está dando resultado, tá bom? Então, nesse momento, eles estão fazendo essa situação ali de ajudar a escola no busca ativa dos alunos, pela questão de não estar no presencial até então. Voltando ao presencial, vai ter outras questões, outras funções dos monitores, que nós já comentamos várias vezes nas nossas reuniões, que é a questão da formatura, a questão da disciplina, a questão do acompanhamento da frequência, eles que vão fazer também, mas isso aí ainda são ajustes que tem que acontecer. Outra questão também, que estão cogitando que a partir de agora, mesmo estando nesse processo de online, híbrido e tudo mais, eles estariam os alunos já estariam com aquele manual de conduta lá e com aquela pontuação mais 1 e menos 1, que nós já explicamos de acordo com a parte lá que o aluno vai desenvolvendo de disciplina, de frequência, ele vai tendo acréscimo, né, na pontuação do cívico-militar, que depois isso pode, no final do trimestre, gerar uma média, né, um acréscimo de média na nota trimestral. O que estávamos comentando até então, que se viesse isso, uma das questões, mas mesmo que volte, não vai voltar 100% presencial, se sabe, né, que ele vai ser um híbrido, mas tem uma questão, assim, de participação em Meet, disciplina online, disciplina em Meet, a questão da câmera aberta, tudo isso pode ser contado como a parte lá da disciplina em relação a isso. Nós só não estamos ainda colocando porque não teve uma Meet com o núcleo orientando sobre isso especificamente, sobre esse trabalho dos monitores agora, tá bom? Em relação ao material impresso, nós temos 71 alunos no material impresso, com os alunos inclusos e atividades adaptadas, só que nós estamos com uma situação aí, como o trimestre está chegando ao final, nós precisamos que os professores compareçam na escola, retirem esse material, principalmente quem não retirou nada até hoje. Nós temos 15 professores que não compareceram no colégio, estou entrando em contato,
porque essas presenças e notas precisam ser lançadas no sistema. Nós somos cobrados constantemente pelo presente na escola, pelo BI, porque esses alunos, a orientação que nós demos sempre foi: aluno do impresso, você lança a falta, você só altera se receber atividade. Por quê? Não é dizer que ele está no impresso que ele está fazendo. Nós temos um caso, por exemplo, de uma aluna que nós vamos ter que encaminhar o SERP dela porque ela não vem buscar o impresso. Então, nem sempre dizer que o aluno está no impresso é garantia de frequência. Então, não lance presença sem receber esse material, tá bom? Nós criamos foi criada uma planilha que está lá no Classroom do professor. Hoje o Sadia até criou um tópico lá. Deixa eu só ver aqui rapidinho qual que é o nome do tópico aqui, que vocês vão ter acesso a esse material, em que lá tem uma planilha que aparece. Se o aluno está devolvendo, né, a turma certinho, o aluno, se ele está devolvendo ou não, e qual que é a situação. Até tem uma aba, são duas abas, uma do retorno dos alunos e uma dos professores, a data de retirada, tá bom? É importante vocês olharem se seu nome está na lista que você tem material impresso. Aquela situação lá, que está lá o nome do aluno e está que ele retornou com a atividade sim, 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 não quer dizer que ele retornou com a sua. Vocês sabem muito bem que às vezes o aluno entrega, devolve, esqueceu de entregar uma disciplina, a gente procura conferir para não dar esse tipo de erro. Então, não adianta também, mas então eu vou olhar lá na planilha, eu vou confiar no sim e vou lançar presença. Não pode, pessoal. Tem que buscar o material dos alunos que estão lá à disposição de vocês, tá bom? Questão da planilha de frequência, tá? Como vocês sabem, agora foi liberado aquele BI lá, que vocês tinham acesso no ano passado, aquele BI das respostas do Classroom, né? Nós mandamos o link esses dias. E, através daquele BI, a gente agora consegue observar outras situações, né? Até mesmo se os alunos estão respondendo, não estão respondendo, estão fazendo o Classroom também, né? Principalmente aqueles que são acesso autorizado pela escola, tá? O que nós estamos fazendo em relação a essa planilha de frequência? A planilha de frequência é aquela que vocês têm que pintar semanalmente. Lembra qual que é, né? Nós vamos, no momento, dispensar, por parte de vocês, de pintar a planilha semanalmente, tá? Porém, ela vai continuar sendo um documento que vocês precisam estar acompanhando constantemente, na hora atividade que seja, ou no momento que você consiga ali na semana, porque lá nós vamos continuar colocando aquelas informações de remanejamento de aluno, transferência de aluno, atividade impressa, que a gente destaca a cor, a questão de autorizados a fazer somente o Classroom, autorizados a ficar com a câmera fechada por questões técnicas que os pais justificaram na escola. Então, aquela planilha continua sendo um documento importante de interação entre professor e equipe pedagógica, por causa dessa situação aí. Então, no momento, nós estamos dispensando vocês fazerem a pintura lá das cores verde, amarelo, vermelho, que tinha lá o padrão, tá bom? E daí a gente vai começar a acompanhar algumas situações de outra maneira. Na verdade, eu acho que vai dar uma reviravolta algumas situações ali com esse retorno do híbrido aí, mas nós vamos, por enquanto, as informações vamos deixar assim, tá? Porém, não tira a sua responsabilidade enquanto de professor da seguinte questão: e a cada 15 dias, você percebendo que o aluno não está entrando, aluno de MIT, que eu digo, aluno que era frequente de MIT, que tem acesso a MIT, e ele, 2 semanas, ele não entrou na tua MIT. É importante você comunicar à pedagoga da turma, tá? Então, assim, cada 15 dias, uma hora de atividade, você vai lá, faz um checklist lá do teu SO, dos teus registros, e faz uma mensagenzinha lá no WhatsApp, ó, sexto A, número tal, 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 sexto B, número tal, 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 nos últimos 15 dias não acessaram a minha Meet. Por quê? As pedagogas, elas entram 3 vezes ao dia na Meet, pelo menos, para fazer a chamada. Só que se ela entrar na aula de português, ela vai entrar depois na aula de geografia, tudo bem, tem aluno que estava de português e geografia. No meio, se teve ciência, sabe que tem aluno que está matando aula, né? Matando aula virtual. Eles não entram na primeira, entram na segunda, depois entram na quarta, e não entram na sexta. Essa troca de aulas eles estão fazendo. E não tem como nós, pedagogos, ficar entrando todas as aulas, gente. É bastante, assim, complicada essa situação, se ficar a manhã toda conferindo presença. Então, assim, constatou que o aluno não está frequentando a sua Meet, vocês pegam e comunicam com a pedagoga da turma lá, faz uma relaçãozinha lá, número de chamado, o nome dele lá, e manda para ela
porque daí ela entra em contato. Às vezes até vai bater, né? Ele não tá em... Até ela já constatou isso muitas vezes, né? Porque às vezes é um caso que perdeu internet, celular, várias situações, né, que vão acontecendo, tá? Muito bem. Câmera aberta. Tínhamos orientado anteriormente, uns 40 dias, para a gente ficar, vamos dizer assim, tranquilos em relação à câmera, né? Orientar, lógico, mas desde que o aluno fosse interagir com vocês poderiam até manter essa situação, porém, nós estamos começando a ser cobrados, estamos sendo cobrados, porque no BI que nós temos, a direção tem, que o Sadi já mostrou algumas vezes para vocês, aparece a porcentagem da semana de vídeo dos alunos. E nós estamos em 16,1% dos alunos com câmera aberta. Assim, o que é esse 16,1? É que ele computou que o aluno ficou lá seus 30 minutos com a câmera. Não estou falando assim, mas eu peço, ele abre e depois eu deixo fechar. Não, daí o BI não puxa. Ele vai contar se o aluno ficar 30 minutos com a câmera aberta. A gente sabe que isso daí é complicado, é cansativo, porém, ela já vai se tornar um item da questão dos monitores militares. Nós só estamos verificando a possibilidade, como que nós vamos fazer, nós estamos pensando, na medida do possível, se a gente conseguir, do monitor entrar em Meet, algumas, né, uma Meet por turma, só para dar o recado, explicar qual que é a questão, mas nós queremos que vocês comecem já a conversar com os alunos que essa questão de manter a câmera aberta é um item a ser avaliado pelos monitores militares em relação à disciplina, tá? A disciplina. Nós, em relação à tutoria, nós estamos, igual eu falei, 16,1% de vídeo, e nós temos que toda semana fazer uma mini meta, que eles chamam. Aí nós tivemos que jogar uma previsão para 18%, tá? Tem que jogar, mas garantir que vai acontecer que os alunos vão 18% dos alunos nessa semana, porque ela sempre é uma semana atrasada, tá? Então, semana que vem vai vir dessa semana agora. Daí vem a questão da orientação. Então, eles estão começando a solicitar que as câmeras fiquem abertas, sim, para a questão da validação da presença do aluno no BI. Hoje, o nosso BI, eu iria até compartilhar a tela aqui com vocês, deixa eu só ver, porque como eu estou na minha casa, deixa eu tentar aqui. Eu estou com problema na minha internet, já até solicitei aumento de megas, né? Mas a empresa não veio ainda, então deixa eu tentar compartilhar aqui, vamos ver se ele vai... A tela do BI, para vocês verem a questão da semana passada, como que ficou. Está um pouquinho lento, vou pedir um pouquinho de paciência para vocês aí. Está apresentando para vocês aí o BI? Eu gostaria que alguém só comentasse comigo. Sim, tá aparecendo. Tá. Não é assim, o tamanho da letra não é o ideal, né? Mas eu vou ler aqui para vocês. Então, aqui, da semana 19 a 23 de abril, nós tivemos, no caso aqui, em MITs, porcentagem de MITs, 93% de MIT. Isso quer dizer o quê? Por que aqui não chega a 100%, não chegou semana passada? Porque nós tivemos 3 casos, acho que foram de professor de atestado médico. Então, quando o professor está de atestado médico no seu direito, lógico, ele não contabiliza, né, porque não puxou a @escola do professor. E também tem algumas situações que nós verificamos de inconsistência do sistema, que ainda vem apresentando algumas situações, e outras que é aquela questão ainda da propriedade da MIT que a gente fala, né, que foi constatado lá que a MIT não era do professor. A questão da porcentagem de presença de alunos, nós estamos com 49,9%. Só que essa presença dos alunos é aquela que o sistema puxou porque ele ficou dentro do critério, tá? Que é o tempo de vídeo e o tempo de câmera, né? Então, 49,9%. Na verdade, mais é o tempo de vídeo ainda, que o aluno tenha ficado pelo menos 30 minutos em aula, né? Média de minutos, né? Daí, porcentagem de presença de vídeo, aquilo que eu falei, nós estamos aqui com 16,1%. Vamos colocar uma meta de 18% para a próxima semana, que é essa semana que está acontecendo agora, e aqui nas MITs de professor, nós colocamos uma meta de 95%, e aqui eu não lembro exatamente quanto que foi aqui de presença, agora fugiu aqui o número. Aqui aparece também a Redação Paraná, nós temos 579 redações lançadas no aplicativo, na plataforma,
até parabenizar o trabalho dos professores. Tivemos uma meet ontem com os professores de língua portuguesa, né, do colégio, foi bem bacana, eu gostei bastante. E aqui a questão de enviados para correção e redações concluídas. Esse BI aqui vocês não têm acesso, só nós, a direção. Vocês têm acesso àquele outro que é o chamado tarefas de casa, tá? Que é aquele que vocês podem consultar a questão das respostas dos alunos, como era no passado, né? Como vocês tinham no passado, tá? Eu vou falando, depois se tiver dúvida, no final a gente vai conversando, vocês vão levantando a mão para o final, pode ser? Então, assim, a questão da câmera, então, já foi. A presença, Classroom, é assim. Nos últimos dias, como eu falei anteriormente, nós estamos resgatando muitos alunos. Eu bastante, porque quando você resgata 2, 3, para mim já é uma vitória, né? Não, eu acho que os números estão melhorando de Meet, a participação dos alunos em Meet tem melhorado em muitas turmas. Hoje de manhã, até o sexto B, para vocês terem uma ideia, ficou com 30 alunos em Meet, todos os alunos em Meet, isso é muito bonito de se ver, né? Então, a questão vamos considerar assim, um aluno que nunca participou de Meet, ele não está participando de Meet, se nós considerar, ele está com falta o trimestre inteiro, né? Se nós levarmos a pé da letra, ele estaria praticamente reprovado por falta, porque agora, como nós temos 6 aulas, né, semanais, é muita falta também, 6 aulas diárias, aliás. O que nós estamos conversando? Esses alunos que estão começando a participar de Meet, vai estar lá na tabela, lá na planilha, que eu falei antes, aprender frequência. Nós colocamos uma observação assim, considerar Classroom presença em nota anterior à data tal, que é a data que foi constatado que o aluno começou a participar e foi atendido pelos monitores e tudo. Por quê? Porque na conversa que nós estamos fazendo, nós estamos pedindo para eles deixar o Classroom em dia, tá? E eles vão começar a fazer o Classroom. E daí, nós estamos pedindo para vocês a considerarem, porque se a gente deixar do jeito que está, ele corre um grande risco de, final do ano, reprovar por falta. Lá no final, nós vamos ter que resolver isso daí, não teria que resolver? Então, vamos resolver agora. Porém, é somente os casos que estão sendo atendidos por nós na escola. O que eu peço é que, se o aluno estiver numa Meet, evite de falar na frente dos outros alunos sobre a situação dele e lembrar, lembra que você tem que deixar o Classroom em dia para te dar presença, porque você conversou lá com a escola. Por quê? Os outros ouvindo vão achar, tá, então eu não participo da Meet, então eu faço o Classroom e beleza, tá? Só que nós em nenhum momento falamos para ele, deixa o Classroom que as faltas vão ser abonadas. Nós falamos assim, deixa o Classroom em dia que nós vamos analisar a tua situação depois, tá? Nós estamos falando assim. Então, ele vai começar a fazer na maneira dele, com o tempo dele, e conforme vai aparecendo lá, vocês podem considerar daqueles casos que estiver na planilha com essa frase, tá em vermelho na parte da equipe, autorizando vocês a lançar as presenças em nota de acordo com o Classroom, tá bom? Se tiver alguma dúvida, também entre em contato com a pedagoga, que ela vai orientar, tá? E os outros casos, somente aqueles autorizados mesmo pela direção, né, que vocês também têm lá na planilha. Agora a questão da avaliação. Nós estamos chegando ao fim do primeiro trimestre, o trimestre no calendário encerra dia 21, e o conselho está previsto para o dia 29. 21 é uma sexta e 29 é um sábado, o conselho de classe. Nós estamos solicitando o seguinte, até está ali explicando passo a passo certinho. Nós vamos instituir nesse trimestre a seguinte questão. Primeiro que vocês vão colocar como data de entrega as atividades agora 18/5, tá? 18 de maio. Nós já fizemos uma Meet com os pais essa semana, via Meet e via Facebook, e encaminhamos o link da reunião para os pais assistirem, igual a gente faz com as nossas reuniões aqui para os pais assistirem posteriormente, e deixamos bem clara essa situação, que as datas de entrega e finalização é 18 de maio. Também foi compartilhado no grupo de WhatsApp uma arte com essa informação, tá? Termine suas avaliações, ou conclui, não lembro a frase, até 18 de maio. Nós estamos solicitando que vocês, em todos os formulários que vocês elaboram para avaliação, que vocês elaboram o formulário para atividade avaliativa, vocês bloqueiem as respostas depois do dia 18. Vai lá em não aceitar mais respostas, né? Vocês sabem, nas configurações do formulário,
Aqui na nosso texto, que nós elaboramos para mandar depois no ato da pauta de hoje, está especificando por onde que vai, mas para quem não sabe, né, tem aqui o passo a passo. Vamos disciplinar essa parte ali em relação a isso. Então, 18 de maio, eles têm até 18 de maio para fazer, depois do dia 18, no máximo 19, ali vocês já vão lá e configuram isso daí, não receber mais resposta. Mas daí tem que ser em todos os formulários avaliativos do trimestre, não só da data entrega agora, tem que ser lá desde da primeira recuperação, da primeira avaliação, tá? As da CIED, para quem usa da CIED, vocês não vão conseguir, fazer isso, né? Não tem essa opção. Porque eu sei que tem professores que estão usando algumas da CIED, até por causa da carga horária da turma, não tem problema, tá bom? Mas daí, nesse sentido, vocês não vão conseguir. Outra questão, mas isso daí depois nós vamos conversar melhor, nós estamos elaborando o pré-conselho, tá? Porque nós vamos fazer assim, voltando, aluno faz atividade até dia 18, o trimestre fecha dia 21, e vocês têm prazo para lançar no SO notas, presenças e faltas, deixar o SO, como a gente chama, redondinho, porque senão a gente não consegue enviar para o SERE, até dia 23 de maio. E no dia 24 a dia 28, nós vamos fazer o pré-conselho através das planilhas de nota, como a gente faz todo ano, os professores já sabem como a gente faz. Então, até dia 23, tem que estar no SO as notas, presenças, faltas dos alunos. Depois disso, pessoal, a gente reabre, depois do conselho. Na verdade, a gente reabre depois do envio, a gente já deixa aberto. Mas, de acordo com necessidades de alteração, depois a gente vai abrir, não se preocupe, não é um fechado. A gente precisa desse lançamento para a gente montar o conselho de classe. Aí eu lembro, não pode estar faltando nenhum conteúdo, porque senão ele trava o SO, nós não conseguimos mandar, então confere lá, quando você vai lá em consultar na frequência, se tiver uma parte sem conteúdo, vocês têm que colocar, e não pode ter nenhuma avaliação em aberto. Quando digo avaliação em aberto, não é assim, eu não lancei a nota do aluno ainda, porque eu tenho que pegar uma impressa que ficou faltando, alguma coisa. E isso não é o fato de você não ter aberto a avaliação, não ter lançado lá no item lá que aquela prova valia 30 e aberto o campo de avaliação no SO, daí ele também bloqueia. Então tem que estar avaliações e recuperações todas lançadas no sistema. E um outro item importante a partir do momento que o teu SO está certinho, fechadinho, não existe campo em aberto em campo de nota. Ou o aluno tirou 0, ou ele tirou 1, ou ele tirou 2, ou tirou 3. Campo de nota é numérico, não é campo em branco, tá bom? Mas ele não entregou, então lança um 0. Depois você vai lá, altera, depois se mudar alguma situação, tá? Outra questão sobre a gestão da MIT, tá? Essa parte ali, quando a gente fala da disciplina em MIT, vem aquela parte também, principalmente os pequenos. Eu vejo assim os sextos anos, hoje até já temos um casal lá na escola de pais, um sexto ano, dizendo que a MIT, assim, do filho, o filho já não queria participar e tal, porque estava, assim, muita gente falando ao mesmo tempo. Lógico, sexto ano, principalmente, eles são empolgados, eles querem conversar, e tem turma... Se fosse no presencial, provavelmente seria uma turma mais agitada, né? Também, como a gente teria. Mas gestão ali, de se precisar, bloqueia o chat, porque os pais também falaram que tinha ainda conversas indevidas no chat. Se precisar, na verdade, aquela orientação, pessoal, quer falar, levanta a mão, né? Mas essa parte ali também né? Vocês já podem ir cobrando deles essa disciplina em MIT, por causa dessa situação ali de você poder manter a ordem da tua aula, como se fosse na sala de aula, né? Poxa, você não vai ficar dando aula com todo mundo falando ao mesmo tempo. É mais difícil se pedir atenção em MIT, eu concordo, porque em sala ainda, vamos falar aqui entre nós, né? A gente chama atenção mais alto, ou você dá uma batidinha na carteira, alguma coisa assim, né? É mais fácil. Mas a ordem da MIT ali, a gestão da MIT tem que ser cobrada, tá? E sempre verificar se o cadeado está com você, tá, pessoal? Aquela velha história de você poder, se necessário, fechar o microfone, se necessário, excluir um aluno, e não correr o risco de você ser tirado da reunião pelo próprio aluno, que já aconteceu, tá? Outra questão, pessoal, observação de sala de aula. A tutoria, na verdade, já vem trabalhando conosco há algum tempo não, nos últimos dias, em relação, e eu fiz o curso lá da direção que eu já comentei, né, auxiliar, comentaram isso daí, que nós temos que iniciar observações em sala de aula, só que assim, nós vamos fazer um combinado, nós vamos falar, a pedagoga vai observar a tua aula,
quais vão ser os pontos a ser observados, depois vai ser dado um feedback para você em hora de atividade, o que ela observou, vai definir aí ações, encaminhar outras ações ou metodologias e tudo mais, né? Então, esse é a nova pauta do governo em relação... Isso daí já estava para acontecer ano passado, antes de entrar no online, que a gente iria, quando era presencial, começar a observar a sala de aula do professor, mas não é fiscalizar, gente, né, no sentido de trabalhar junto, de observar e ajudar, né, no que for necessário, tá? Então, nós vamos começar nos próximos dias, só que a gente vai avisar, vai ter como que vai funcionar tudo certinho, mas você já estar ciente como que vai ser essa situação, tá bom? E o Sadi colocou o último item da pauta aqui, mão na massa, né, que como a gente ouve o mão na massa nos nossos cursos agora, esse ano, né, então a gente está sugerindo que vocês assistam uma live que está postada no Espaço do Professor sobre formas de engajamento dos alunos pela MIT, e bem como lá está também a formação para as áreas do canal do professor. Aquelas web lá que a gente manda para vocês, tem o link lá para vocês poderem assistir de acordo com a sua disciplina. Então, vocês podem dar uma olhadinha lá, às vezes tem um tema específico que você gostaria de assistir, né? Então, é importante, se vocês quiserem, podem estar olhando lá. E para quem ainda não se inscreveu, não está participando, tem as inscrições ainda do curso do professor formador, outra etapa. Então, se alguém não conseguiu se inscrever na outra etapa ou não está, pode agora fazer, tá? Da minha parte, seria isso. O Norimar aqui está com a mãozinha levantada. Norimar, você pode falar? Elisa, eu queria saber o nome da tutora da escola, que eu até hoje não sei o nome da tutora da escola. Quem é a tutora da escola? Se ela tem um processo de bedel na escola? Se ela é bedel. Ela é bedel na escola? Ela é uma bedel? Como assim, Bebel? O que isso quer dizer com o termo Bebel? É bedel, disciplinadora, orientadora de tudo que acontece na escola. Eu só gostaria de saber isso, porque esse nome tutor, poxa, desculpa, eu tenho um diretor geral, eu tenho uma diretora que eu respeito muito, tá? Eu respeito muito. Eu tenho um diretor militar, daí eu tenho um tutor, eu queria saber qual é o nome dela, eu não sei o nome dela. É a professora Aline, do núcleo, ela é da disciplina de arte, ela já está há anos no núcleo, eu acho que vocês devem até conhecer alguns professores, tá? Cada ano muda, nós estamos no 3º ano de tutoria, para você, quem já trabalha no colégio sabe que isso não é novidade, né? Essa tutora, a tutoria, ela orienta o trabalho pedagógico, ela trabalha diretamente com a equipe gestora toda semana, toda quarta-feira nós temos reunião de praticamente 1 hora. Ela vem lá, na verdade, ela está repassando de cima, né? Porque ela recebe de cima para baixo, como a gente chama, né? E daí ela orienta as questões pedagógicas. Alguma questão lá de metodologias ativas, de como está isso, como está o acesso dos alunos. Na verdade, assim, a gente fala ela cobra, porque ela é cobrada. E você sabe que é um sistema cascata, né? Na verdade, ela está cobrando aquilo que é cobrado dela. Nós temos uma planilha semanal que a gente faz da frequência dos alunos, como era no passado, que vocês devem lembrar. E daí cobra lá os números, por que esses alunos não estão acessando, onde eles estão, por que está acontecendo. Então, todo esse trabalho é feito. Toda semana nós temos uma reunião com ela. Isso, Nori? Obrigado. De nada. Está com o microfone fechado, Elisa. Desculpa. Então, assim, não sei se alguém tem mais alguma dúvida, né, em relação a essa pauta, nós vamos encaminhar para vocês aí no WhatsApp o documento, e vocês podem ler com calma, anotar. Se tiver alguma dúvida, também pode perguntar no particular com a pedagoga, sem problema nenhum, tá? Mas da minha parte seria isso, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, senão eu vou passar para o Sadi daí para você falar sobre a reunião, Sadi. A Thaís levantou a mão, Thaís? Sim, eu só queria uma dúvida com relação a frequência nossa lá. Eu tentei acessar algumas vezes, não estou conseguindo acessar, eu não sei se é só específico de alguma data, porque eu estava conseguindo acessar para verificar, né, a questão da presença, mas hoje eu não consegui verificar, não sei se é só nesse momento, ou se deu algum problema. Foi só hoje?
Sim, foi só hoje. Talvez pode ser inconsistência do sistema, tá? Se teve mais gente, provavelmente inconsistência do sistema, tá bom? E até o Redação Paraná, eu acho que hoje estava com problema também, né? Isso, não funcionou. Sadio, você pode começar aí. Então, pessoal, boa tarde, tudo bem? Me ouvem bem? Tá, então, só para complementar essa questão do Presença Paraná, hoje realmente estava com problema. Eu acho que veio uma situação lá da Celepar que estava com problema. O Presença Paraná e outro aplicativo que eu não lembro qual que era. Hoje estava com problema. Eu só pediria, inclusive coloquei no grupo lá, em relação à questão quando vocês conseguirem acessar, consultem lá, e quem não mandou eventual justificativa lá da falta que consta lá no Presença Paraná, mande lá no e-mail, no @escola da escola, no Novo Horizonte, @escola, mande a justificativa. Por quê? Hoje veio uma nova orientação que a gente, além de ter que justificar esse sistema até o dia 5, para evitar que as faltas vão lá para o Meta 4 e depois incido em falta no BR para vocês, eu tenho que fazer a justificativa, e eu tenho também que mandar depois no BF manual todas essas justificativas que foram feitas lá no Presença Paraná. Veio uma orientação agora à tarde sobre isso. Por isso que é importante que vocês olhem lá, que eu não posso fazer uma justificativa se inventar uma justificativa para você, né, para o professor. Então, você sabe o que aconteceu, coloca a situação que aconteceu, é inconsciente do sistema, não era, entrou mais tarde, não entrou, só coloca isso aqui para a gente ter a garantia aqui que essa situação foi passada. Então, façam aí até o dia 4, né, porque daí no dia 5 é o prazo que a gente tem também para fazer essa justificativa lá no próprio sistema, tá? Mas hoje não estava realmente funcionando. Pessoal, vamos ser rápido aqui, são 18 horas e 8 minutos. É o seguinte, nós acabamos de ter uma participação de uma Meet no núcleo sobre um debate, sobre uma discussão, quase que já, eu acho, assim, definitiva, sobre retorno às aulas. Existe uma sondagem, você já deve ter ouvido o governador falar sobre a questão de retorno às aulas. E nós temos que apresentar até segunda-feira para o núcleo as possibilidades de retorno presencial. Claro, dependendo o município, dependendo da escola, se presencial total ou presencial parcial, híbrido. Então, aquela discussão lá de que os professores seriam vacinados, esse debate já parece que está superado. Não sei, uma das razões do próprio governo federal, que parece que não liberou a questão de vacina de professores ainda, toda uma questão. Então, o que é que está sendo encaminhado neste momento? Que as escolas definem o retorno presencial, a possibilidade do retorno presencial, de acordo com a situação de cada município, de acordo com a situação de cada realidade. E dentro daquela expectativa de garantia de prevenção, que é o distanciamento social, o protocolo de biossegurança, e dentro ainda das outras normativas, por exemplo, a questão de professores que são do grupo de risco ainda não retornam, e o que cada escola, a orientação para a escola fazer nessas turmas, permanecer de forma remota e não retornar presencial, porque tem professor do grupo de risco que não pode ir para a escola fazer as aulas no sistema híbrido. Então, eu estou colocando isso para vocês, né, porque é um debate que vai ter que ser feito dentro da situação da escola. Na verdade, é aquilo que iria acontecer lá no início, quando aconteceu a suspensão atual, que nós estávamos preparados lá para os 40%, eu acho, não lembro agora o percentual, mas era 20 alunos por turma, né, de forma híbrida, com todos os equipamentos já prontos para a transmissão, e os professores transmitindo através, né, de forma híbrida na sala de aula. Então, e a proposta, a previsão disso, me parece que após essa sondagem, a secretaria vai elaborar um documento na segunda-feira para a definição, mas a proposta seria o dia 10 de maio. Este retorno presencial dentro da realidade de cada escola. Se pode voltar com 50% dos alunos ou com 30% dos alunos, né, seguindo aí o distanciamento de 1,5 metro, e então já encaminhando, eventualmente,
turmas que possam ser, que possam voltar de forma presencial ou não, priorizando aqueles alunos que não tenham condições de acesso à internet, é o caso aí dos alunos que recebem material impresso, e os casos crônicos aí que não acessam, esse pessoal, então, teria prioridade para o volta presencial, e a questão da autorização, né? Continua a autorização do pai. Se o pai quer voltar presencial, ele autoriza, nós já temos essas autorizações daqueles que querem, e mesmo aquele, eventualmente, que é material impresso, e se o pai não concordar o retorno, a gente teria que manter o material impresso. Então, esta é a realidade de hoje para todas as escolas do Núcleo de Toledo, que nós temos que elaborar, informar essa situação da escola na segunda-feira, se nós estamos preparados. Quando eu digo preparados, é em relação à questão estrutural, tá? A questão de equipamento, a questão de protocolo de biossegurança e a questão de funcionários. Então, lá no início, a gente estava parcialmente preparado em relação a funcionários. Você sabe que o contrato PSS encerrou hoje, da Agentes 1 e 2, segunda-feira começam os contratos de uma empresa terceirizada. No nosso caso, só não houve a contratação de um auxiliar operacional. Nós tínhamos 2 PSS limpeza e 2 operacional. Então, neste momento, 2 limpeza e 1 operacional pela empresa terceirizada, que são os mesmos que estão na escola, já começam na segunda-feira. Mas nós temos 3 agentes educacionais efetivos que são do grupo de risco acima de 60 anos. Então, depois tem que analisar também essas questões dos funcionários que temos para esse início. Então, aqui eu não sei se a gente colocaria em discussão, porque senão a gente iria prolongar mais, né? Vocês podem até depois comentar lá no próprio grupo ali da escola, do família, né? Para que a gente não prorrogue aqui a reunião, né? Para não atrapalhar um pouquinho a vida de vocês. Mas o que temos que fazer é isso na segunda-feira. Nós temos ou não temos condições do retorno, em que situação? Dos 20 alunos de cada turma, todas as turmas, o ensino fundamental e médio, o SOCO fundamental, o SOCO médio, qual é a situação real que nós temos para o retorno. Alguns municípios podem voltar totalmente, né? Porque alguns municípios já não têm situação de Covid, então vai acontecer essa flexibilização do retorno no mais tardar de segunda-feira, e a indicação da data já foi feita, o dia 10 de maio. Então, é a discussão com a comunidade e colocar dentro daquilo que já estava preparado na escola, no nosso caso, é o protocolo de biossegurança, que nós já temos, de que forma iremos atender os alunos, né? No nosso caso, eu acredito que, se isso acontecer, vai ter que ser de forma híbrida e não diferente daquilo que a gente já tinha organizado, que é uma média de 20 alunos na sala, em revezamento, com prioridade para aqueles que não têm nenhum acesso, tá? Uma ou 2 pessoas poderiam comentar aqui, né? Ou se todo mundo quiser conversar também, só que daí a gente aí estaria prolongando aqui a nossa reunião. Mas, em relação a isso, alguém gostaria de fazer uma posição, algum comentário? Umas 2 pessoas podem falar. Tranquilo? Vamos voltar? Eu quero fazer uma colocação, Sadi. Sim, diga. Em primeiro lugar, lança no espaço do professor certinho o site lá para justificar a falta lá, alguma falta que possa ter, porque eu dei todas as meets, a não ser de ontem, né? A de ontem não dei, porque era dia 29, e aí eu assumo a falta, tá? Eu assumo a falta, que eu não dei a meet do dia 29, né? Mesmo em respeito àqueles que apanharam de governos que estão aí, tá? Mas eu queria fazer uma colocação. E a minha colocação é a seguinte: se é para voltar, que voltemos todos. Tá? Que voltemos todos. O dobro do trabalho, já temos agora, já temos o dobro do trabalho, temos a MIT, temos o RCO, temos planilha para responder, temos um monte de coisa para fazer. Então, se é para voltar, que voltemos todos. Que voltemos todos os alunos, tá? Essa questão de híbrido aí,
mexer o dobro do trabalho, tá? E ainda com gente perseguindo a gente e fazendo e dando falta pra gente quando a gente não merece. Se é para voltar, que voltemos todos, tá, Sadi? Não, exatamente. Se isso vai acontecer, gente, eu não sei em relação a todos, por referência a todos os professores, né? Mas, em princípio, aí estariam de fora ainda aqueles do grupo de risco, né? E em relação à questão dos alunos, não é impossível, porque provavelmente vai ser pedido o protocolo do distanciamento de 1,5 metro. Então, esse protocolo teremos que observar na sala de aula, do número de alunos na sala de aula. Então, nós não vamos escapar do retorno, de escapar em relação do híbrido. Em relação à falta, né? Ninguém recebeu falta, a falta aparece no sistema e é apenas uma questão, né, de justificativa para a gestão, para uma questão meramente formal, né? Então, mas a questão concorda com o Norimário. Na verdade, quando voltar todos, né, não haverá, por exemplo, se a decisão for por voltar, não haverá justificativa a não ser casos aí dos professores de 60 anos, né, a questão de comorbidade e assim por diante, né? Mas o retorno seria, não escaparemos da questão híbrida, exatamente porque provavelmente o protocolo ainda do 1,5 metro de distanciamento vai continuar, tá? Então, será no modelo híbrido, né? Principalmente em relação à questão da realidade. Eventualmente, turmas que tenham 20 alunos, né? Tem sexto ano da tarde, por exemplo, tem 20 alunos. Essa turma retorna todo mundo presencial, né? Se, logicamente, os pais autorizarem. Então, nos sextos anos, se tiver uma turma com 20 alunos, provavelmente essa turma comporta 20 alunos, essa turma veria totalmente presencial, se não do revezamento, tá? E, então, essa é uma posição pela MIT de hoje, né, com a chefia. É uma situação sem retorno, né? Deve ser publicado aí, o que a secretaria fez foi pedir, né, ouvir, sondar essa situação em relação a isso, né? E aí, o que vai acontecer é que a partir de semana que vem nós vamos retomar todo o trabalho, né? A Elisa está aí, todo o trabalho de organização de novo do sistema de revezamento que nós tínhamos feito, né? Tivemos que suspender quando o retorno foi suspenso totalmente as aulas, né? E aí a gente vai ter que reconstruir de novo mas está preparado, né? Aquilo que eu falei. Claro, nas questões aí de segurança do professor, né? É o protocolo que nós tínhamos lá. Iríamos iniciar, né? Mas daí houve a suspensão. Então, o que temos para segunda-feira? É a gente informar a situação. Na segunda-feira vamos analisar a questão de funcionários, a questão de agente 1, né? Quais são as possibilidades, né? Do que a gente pode atender, né? E a resposta, eu acredito que vai ser positiva em relação a isso, né? A essa possibilidade, já que agora, veja bem, a situação de Toledo está, digamos, normalizando em partes, né? Temos aí, ocorreram óbitos, por exemplo, aí ontem, está sendo disputado agora à tarde, o presidente da Associação de Moradores aqui do nosso bairro, né? O senhor Orlando, né? Presidente da Associação de Moradores, uma liderança da igreja aqui, ela acabou falecendo, segundo ao que sabemos, após a segunda revicção, né? Através de uma revicção. Então, as coisas continuam acontecendo. Mas essa é a situação que eu queria apresentar para vocês, né? Que a partir de segunda-feira, a gente vai ter que dar uma posição para o núcleo a respeito, então, deste provável retorno a partir do dia 10 de maio. Mas daí nós vamos aguardar, porque com certeza vai ter um decreto estadual com essas orientações, com essas possibilidades. Só para vocês estarem preparados a respeito desta situação. Sadi. Oi. Pela terceira vez vão fazer aquele revezamento lá? Pela terceira vez. A Juliana está com a mão levantada. Não, foi erro meu, tá, Elisa? Foi erro meu e não consigo abaixar essa mão aí. Então tá bom. É uma indisciplina virtual. Então tá. Pessoal, tranquilo em relação a isso, então?
Na verdade, nós vamos passando durante a semana maiores informações, né, de como vai funcionar certinho, né? Então tá, durante a semana a gente vai. Aquilo que eu falei, não vai ser diferente daquilo que nós já estávamos planejados já para o reinício, tá bom? Tá ok, então, pessoal. Obrigado aí pela presença de todos, obrigado pela Elisa aí por liderar a reunião. Eu já fiz uma observação da sala de aula aqui da Elisa, né? Depois vou fazer o feedback dela depois, né? Claro que o feedback é sempre positivo, né? Por isso que isso vai acontecer depois com vocês na sala de aula, tá ok? Obrigado, pessoal. Então, boa tarde, bom final de semana, tá? Se cuidem, vamos continuar nos cuidando e até mais. Tchau, até mais, pessoal. Obrigada. A MIT está sendo gravada e depois será repassado para os demais professores que não conseguiram acompanhar. Viu, Elisa? Depois você tem que... eu acho que você tem que depois compartilhar e você vai ter que liberar ela para mim. Você manda para mim já no próprio e-mail, porque eu tenho que publicar... eu tenho que publicar no Facebook.